Saudações, igreja. Graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Nós falamos no último vídeo sobre a base do relacionamento com Deus. E a gente focou, então, no medo como sendo o fator motivador desse relacionamento. E a gente viu como que o medo, ele produz um relacionamento doentio. E vamos falar, então, hoje, sobre uma outra base, que nós chamamos de base comercial, ou a base da troca. Nós vamos estar, então, falando do texto que se encontra em Romanos 11, 35, que diz o seguinte: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Essa é a versão NVI. O apóstolo Paulo diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, ou para que ele o retribua. Essa ideia, da retribuição, da recompensa, ela tem como base o Antigo Testamento, que fala sobre a doutrina da retribuição. E lá no livro de Jó, a gente pode ver que Satanás, ele acusa Jó de ter uma relação comercial com Deus. Ele disse que Deus comprou Jó com as bênçãos materiais, com tudo que ele tinha. E há então uma provação, Jó passa por uma provação, e nessa provação ele é aprovado. E fica caracterizado ali que a relação dele com Deus não era comercial, não era uma relação de troca. E nesse episódio, então, o diabo foi envergonhado. Mas hoje, na atualidade, ainda há muitas pessoas que mantêm com Deus esse relacionamento focado na retribuição. São aquelas pessoas que acham que elas podem juntar crédito no céu, que elas podem, de repente, fazer de Deus o seu devedor. Então, elas entregam suas ofertas, entregam seus dízimos, elas participam de uma campanha, elas prestam serviço na igreja, ou seja, elas fazem várias coisas achando que agora elas podem exigir como recompensa, exigir como troca alguma bênção de Deus. Como se as bênçãos de Deus pudessem ser compradas, como se nós pudéssemos ser merecedores dessas bênçãos. Então, essa relação é chamada de relação comercial, como nós falamos aqui, ou uma relação de troca. É quando a pessoa acha que ela é merecedora. E alguns, então, chegam a exigir de Deus o cumprimento por esse trabalho, por esse serviço prestado. Essa relação também, ela é uma relação que não é saudável. O medo, a gente falou no outro vídeo, que o medo, ele produz a hipocrisia. E essa relação comercial também produz hipocrisia, porque a pessoa ela faz alguma coisa para Deus com segundas intenções. E além disso, produz também o orgulho, porque a pessoa acha que agora ela merece alguma coisa de Deus. Ela acha que agora ela tem direitos, ela tem um crédito alto com Deus, e por isso agora Deus está obrigado a recompensá-la, Deus está obrigado a pagá-la pelo que ela fez. Essa relação também é uma relação que produz essa ideia de orgulho, essa ideia de vaidade no coração humano. Mas, infelizmente, essa ideia ela tem se propagado e muitas pessoas acabam acreditando nisso, acabam tendo sua relação com Deus baseada nesse fundamento, nessa base, que é eu mereço porque eu fiz, eu mereço porque eu paguei o preço. E o apóstolo Paulo diz aqui para a gente, quem deu a Deus alguma coisa para que depois possa receber dele uma recompensa, para que depois possa ser recompensado, retribuído por Deus. Precisamos entender que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos espirituais, a gente não recebe por merecimento, mas recebemos unicamente devido à graça de Deus na nossa vida. Nós não merecemos nem o ar que respiramos, nem a água que bebemos, nada. Toda a bênção de Deus em nossa vida
ela é unicamente devido à graça de Deus. Infelizmente, né, muitas pessoas não conseguem enxergar isso na Bíblia, porque focam muito no Antigo Testamento e não conseguem olhar para o Novo e ler, então, o Antigo Testamento com o olhar do Novo Testamento, com o olhar da graça de Deus que manifestou através de Jesus Cristo. E isso, então, produz pessoas que têm essa relação com Deus, que acham que merecem alguma coisa de Deus. Então, queridos, muito importante a gente entender, né, a ideia da graça de Deus. Entender que sem a graça de Deus, o que seria de nós? Então, eu não mereço nada de Deus. Eu não tenho que receber nada de Deus. Deus não tem que me recompensar por nada, porque tudo, né, tudo realmente vem através da graça dele na nossa vida. E alguém disse uma coisa muito interessante, que ele fala sobre a diferença entre a graça e a misericórdia. Ele diz o seguinte: o que é a graça de Deus? A graça é Deus dar o que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Muito interessante, né, essa colocação que alguém fez. Graça, eu recebo o que não mereço. E misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. E louvado seja o Senhor por isso. Imagine se Deus fosse recompensar a gente com aquilo que a gente merece. Né? O que é que nós iríamos receber de Deus? O que nós iríamos receber do Senhor? Então, espero, né, que esse breve vídeo, essa breve mensagem, você possa parar para refletir um pouquinho sobre ela, analisar à luz da palavra de Deus, principalmente focando no Novo Testamento, focando em Jesus Cristo, e entender, querido, que Deus, ele não deve absolutamente nada a você. Ele não tem que te recompensar por nada. O que ele faz para você, as bênçãos que ele te dá, sejam materiais, sejam espirituais, é unicamente fundamentado na sua graça maravilhosa. Mas não que você mereça, não que você tenha adquirido junto a Deus algum crédito e dessa forma você vai querer ser retribuído. Então, pense bem nisso, avalie bem isso, busque na palavra de Deus, para que você possa ter um entendimento, você possa chegar a essa compreensão, para que você perceba que você deve agradecer a Deus todos os dias, pelo sol que nasce, pela água que você bebe, pelo ar que você respira, enfim, pela sua vida. E jamais querer exigir de Deus, cobrar de Deus alguma bênção, achando que você merece, achando que Ele deve alguma coisa a você. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Espírito Santo te dê sabedoria, iluminação, para poder compreender a palavra de Deus, compreender o Evangelho, e assim você cada vez mais ser grato a Deus, quando você consegue enxergar a graça de Deus e a sua grande misericórdia sobre a sua vida. Amém? Então, vamos ter no próximo vídeo, né, o encerramento dessa pequena série que fala sobre as bases do nosso relacionamento com Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz. Amém? Até mais.